Feche teus olhos, presta atenção neste momento. Oh, Espírito Santo. Presta atenção. Presta atenção neste louvor. Aleluia. Parece que está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço teu coração. Por dentro mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Teu coração. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da tua mãe, a sua história eu já tinha escrito. Só parece que ao fim vai morrer e o desespero toma conta do coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já está escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Onde uma mãe se esquecer de um filho, Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido, José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, venderam, ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na visão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam, ele estava esquecido, prenderam, ele estava esquecido, deram uma cruz pra ele, estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, crucificaram, ele estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e no terceiro dia ele se levantou e mandou. Eu tinha medo só para te dizer, eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já está escrita. Aí eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Meu Deus. Amém, igreja? Glória, salve de palmas para o Senhor.
98. Salmos 98. Oh, glória. Deus é fiel. Salmos 98. Aleluia. Aleluia. Para Jesus. Deus é fiel. Oh, glória. Deus está falando. Aleluia. Oh, meu Deus, eu sei, Pai. Vivemos numa geração incrédula, irmão. Meu Deus, olha o que Deus falou para mim. Pessoas que estão dentro da igreja, que anda com Jesus, vê milagre, ainda desacredita no que Deus faz. São pessoas incrédulas que nunca viveu com Cristo, nunca acreditou em milagre, anda de aparência, anda, meu Jesus amado. Eita, toma cuidado, que a aparência um dia ela vem à tona, a carapuça cá. Ai, Jesus amado, é Deus dizendo: para de desacreditar naquilo que Deus fez. Se Deus é milagre na tua vida, Deus é milagre. Meu Jesus, tem aquela pessoa que só acredita no milagre se fazer para ela. Se acontecer na vida dela, acredita. Se não acontecer, ela não acredita. Eita, irmão. Irmão, nós temos que saber que o evangélico não é facilidade. O pastor que pregou para você que o evangélico é facilidade, traz ele aqui que eu quero pregar para ele a verdadeira palavra, porque o evangélico não é facilidade, irmão. Entrar para andar com Cristo, caminhar com Cristo é vida de renúncia. Irmão, você sabe o que é renúncia? Quem sabe o que é renúncia aqui? Renúncia, irmão, é larga tudo que você tem. O que você fazia antes não faz mais. Bom, é tremendo. Se você ler a carta de Paulo, Paulo está instruindo em Romanos como o cristão tem que se agir. Quem é espírito e quem é carne é carne. Paulo coloca referência de cristãos, de pessoas que se dizem servir a Cristo. Lembra de João Batista? João Batista pregou a verdade, por causa da verdade ele foi decapitado. Olhar para o irmão e falar: você tem vida dupla. Não é lícito catar a mulher do teu irmão. E aí, irmão? Aleluia. E bem verdade é que também Jesus anunciou o caminho, dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: quer ser meu discípulo? Tem que negar primeiro e pegar a tua cruz. Jesus não obrigou ninguém a andar com ele. Ele só anunciou: quer vir comigo? Tem que se negar, tem que ter uma vida de comunhão comigo. Mas pastor, eu sou falho, sim. Mas não é só porque você é falho que você tem que ficar pecando. Você tem que ficar errando, tem que ficar mentindo, tem que ficar enganando. Presta bem atenção, irmão. Nós estamos numa guerra espiritual, que é onde os demônios estão lutando constantemente com os anjos lutando com os demônios. E os anjos do Senhor combatem todos os dias para que você não pereça. Você está dormindo e eles estão guerreando. Porque se Deus tira a mão, o que aconteceria com a terra? Só assim, tira e coloca, matou terça parte da terra. Os irmãos, os demônios, irmãos, estão furiosos com a minha vida e com a tua. Presta bem atenção. Eu fui pregar ontem num lugar, mas já vai entrar na palavra, que a campanha, o tema da campanha era Salmos 70. E o Senhor bradou no meu coração dizendo: você não vai pregar aí. Como você vai pregar Salmo 70? Se o meu povo está precisando entender
que não é na carne que tem que me acompanhar, que não é de qualquer maneira que tem que me buscar. Então Deus me levou lá em Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, em Romanos 8 vai falar da separação de quem está na carne e de quem está no Espírito. Olha isso, irmão. Aqui ninguém é criança. Ninguém é criança. Está na hora de você se comportar como cristão. Parar de mimimi. Parar de birrinha, de desculpa. Se o pai corrigiu você, é porque ele está vendo que você está errando. Ou porque ele está vendo que você vai errar na frente. O Senhor não vai corrigir alguém se a pessoa, sem saber que a pessoa está certa ou está errada. O Senhor vai corrigir. Vai corrigir, a Bíblia diz assim: se o pai corrige, é porque ele o ama. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque ontem na igreja lá estava lotado, irmão. Mas Deus abriu minha visão de uma maneira que eu só vi demônio dentro da casa. Ô pastor, que isso? Quem estava lá não era demônio qualquer não, irmão. Era legiões de demônio. Sabe o que está pensando os cristãos? Eles estão mais preocupados em bens materiais e estão esquecendo da visão do céu. O quê? Discernimento. Eles querem enfrentar guerras cegos, despreparados. Entenda. Ler a palavra não quer dizer que você está com Cristo, não. Então o diabo conhece a Bíblia. Conhece, pastor? Conhece. O que ele falou para Jesus lá no deserto? Ele estudou a palavra. Você pode ler, você pode ser teólogo. Se você não tiver uma vida com Cristo, não pode. Lembra de Nicodemos? Era mestre. Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, precisaria que você nasça de novo. Irmão, entenda. Se você não tiver uma vida com Cristo, não tem como você subir com Cristo. Amém? Amém. Salmos 98 diz assim: cantar ao Senhor um cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele Fez maravilhas. fez o quê? Maravilhas. A sua e o seu santo. A vitória. Vou repetir: cantai ao Senhor cântico novo, porque Ele tem feito maravilha. A sua destra e o seu braço santo lhe. Quem é que já recebeu a vitória do Senhor? Quem é que é? Irmão, tá pesado, irmão? Recebeu a vitória, não recebeu? E o que você fez com o Senhor? O que você fez com o Senhor? Vai ficar na cadeira? Ou vai tomar atitude? Porque nós estamos vivendo uma geração de meninos que pregaram para você lá atrás e até hoje você não se posicionou. Os pregadores estão por aqui de tanto pregar e você não se posicionar. Ah, pastor, eu sou obrigado. Então Deus não é obrigado a tirar nada. Deus não é obrigado. Porque Deus não te arrancou do lamaçal do pecado para você chegar dentro da igreja e ficar numa cadeira. Deus te arrancou do lamaçal do pecado para você ser servo, fácil, resgatar alguém que precisa, ele está aqui também. Sabe o que a Bíblia diz? Desperta a tua espiritual. Deus está fazendo maravilha, Deus está mandando maná e você está dormindo. É tanta gente querendo chave de terra, terrena, e esqueceu da chave do céu. Entende, irmão? Eu falei para o Senhor, esse dia eu estava ministrando sobre o Vale do Osso Seco. E quando eu cheguei em casa, e eu tenho maneira de chegar em casa e ir lá no fundo orar. Quando eu cheguei lá em casa, o Senhor falou assim para mim: até quando tu vai pregar prosperidade
sendo que eu te levantei do cajado. Um conselho. Quem levou foi eu. Como que eu posso pregar a prosperidade com uma pessoa que não quer posicionamento? Deus pegou eu pela orelha. Por que, pastor? Porque Deus está me mostrando. Eu estou me calando. E sabe o que aconteceu no Monte Orado? Deus abriu o leque. Deus não tem chave de casa, Deus não tem chave de carro, Deus não tem nada para você enquanto você não se posicionar. Glória a Deus. Foi coisa linda que aconteceu. Quem estava lá viu. Presta bem atenção. Deus tem feito maravilha. Deus tem feito milagre. E você ainda não se posicionou. Essa geração está pior que o povo que saiu do Egito. O povo do Egito errava e morreram no próprio erro, porque a maioria não entrou na terra prometida. Aleluia. Mas essa geração está errando e está falando que não está errando. Verdade. Ô pastor, irmão, eu estou falando aqui, Deus está falando para mim. Fala para o meu povo. Despertar. É tempo de se despertar. É tempo de se levantar. Olha, É tempo de se levantar, igreja. Parar de mimimi, parar de desculpa. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, Salmo 100. Celebrados com júbilo ao Senhor. Aleluia. Glória a O que Deus. você trouxe para o Senhor hoje? Glória a Deus. O que você trouxe? Glória a Deus. Você trouxe o seu melhor? Você sabe que quem sabe quer trazer o melhor para o Senhor? Quem sabe? adoração. E a adoração é de qualquer jeito? Não? Não. De jeito nenhum. Pastor, esse dia foi convidado para ir num lugar, não vou falar não, e nós estávamos sentados lá no último banco. E o Senhor falou assim, aí foi subindo, foi só tendo oportunidade. O Senhor falou assim para mim, são todas pessoas que estão subindo ali, são todas pessoas que querem compromisso comigo. Eu falei, Senhor. Aí eu falei para a pastora, Deus falou para mim que são esse nome. Você acredita que ele falou para mim? Eu falei, meu Deus do céu. E Deus não vai usar o profeta. O profeta que está pregando, Deus usa na revelação. Deus não usou o profeta nesse dia. E aí o profeta falou assim, a palavra foi pregada, não vou orar por ninguém. O povo foi lá por causa da revelação. Mas eles não querem conserto. Pastor, mas Deus está me abençoando. Irmão, tem gente que Deus abençoa e ele acha que está na direção. Deus sempre vai abençoar um filho. Mas não quer dizer que Deus te abençoou que você vai para o céu. Verdade. Tem gente que se gaba, né, pastor? Eu estou sendo abençoado, eu vou para o céu. Está errado. Você tem que ter uma vida com Deus, de obediência. Se você não obedece a seu pastor, como mais obedecer a Deus? Se você não respeita o marido, como mais obedecer a Deus? E vice-versa. O teu caráter tem que ser verdadeiro lá fora, irmão. Aleluia. Se você não tem caráter lá fora, quanto mais você tem na casa do Senhor. Entenda. Eu sou assim. Não, você não é assim, você não nasceu assim. Verdade. Falar a verdade não é querer ser grosso. Falar a verdade é uma coisa. Agora ser grosso é outra. Ser ignorante é outra. Entenda? As coisas do Senhor não é do jeito que você quer. Pastor, vai estar na Bíblia? Sim, Pedro. Quem era Pedro? Já viu a história de Pedro? Quem que era ele? O que Deus falou para ele? Espera. Pedro era ignorante. Deus mudou Pedro. E Saulo? Quem era Saulo? Aí tem gente que fala assim, eu sou assim, eu não mudo. Então você não foi transformado. Você não foi transformado. Você tem que ser transformado, irmão. Falar, entenda, falar a verdade é uma coisa. Agora agir de outro jeito é outra, irmão. Entenda. Tem gente que está achando que vai para o céu, irmão. E para o céu é muito mais do que nós pensamos. É só Deus para ter misericórdia de nós.
É só Deus. E tem muita gente pregando aí, ó. Nós vamos pro céu porque nós vamos pela graça. Errado. Errado, irmão. Não só porque a tua obediência vai mostrar para você quem é você perante a Deus. É, Jesus. Você está entendendo? Irmão, nós estamos vivendo uma geração que é irmão falando mal de irmão. É pessoas falando mal de pastor. É pastor falando mal de irmão. Estamos vivendo uma geração que ninguém está nem aí com ninguém. E a Bíblia diz assim: tão bom, tão suave é que os irmãos vivam. União. Cadê a união do povo? É. Aleluia. Glória a Deus. Se o irmão ali está sofrendo e pede oração para mim, não vou orar porque ele está na prova, é errado. A Bíblia diz: orai um pelos outros. Acabou, irmão. Acabou. Se ele está em erro, o problema é dele, é ele, Deus. Mas a tua função, aquilo que Deus determinou para você, você tem que fazer. Que serve é isso? O que é andar no teu próprio caminho? Porventura, o corpo, o braço para fazer algo sem o corpo, a perna para fazer algo sem o corpo, Verdade. e o corpo para fazer algo sem a cabeça? E aí? Você já viu o corpo andar sem cabeça? E aí? Entenda que você não consegue fazer nada se você não estiver em Cristo. Você não consegue fazer nada, irmão. Você não consegue fazer nada. Entenda. Está na frente de uma obra. Quem ficou na frente de uma obra sabe o que eu estou falando aqui. Está na frente de uma obra, é uma responsabilidade que o céu cobra, não é de vocês, é de quem está na frente. Enquanto muitos de vocês aí estão fazendo bico, o céu está cobrando o pastor. É. Por que você não falou? Quando eu chego em casa, estou orando de madrugada, o senhor, por que você não falou? Então eu te mostrei. Por que você não falou? E se ele morre? Se o casamento dele se separa? E aí? Eu sou cobrado, irmão. Porque eu não falei. Você está entendendo? Ser pastor vai além do que você imagina. É uma responsabilidade. Quando você trabalha no seu trabalho, se você não mandar certo, o teu patrão faz o quê? Te manda embora. O que aconteceu com Saul? Quando ele não obedeceu a Deus? Tchau. Deus levantou? E se o pastor não prestar atenção, não fazer que nem Deus está mandando, Deus levanta outro. E eu vou prestar conta daquilo que eu não fiz. Eu não vou para o inferno por causa da teimosia dos outros. Eu não vou, irmão. Eu prefiro pegar para um, para dois, ou para três e ir para o céu com eles, do que eu pegar para a multidão que não querem compromisso. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Um dia o pastor olhou para mim e falou assim: pastor, o meu pastor está em depressão. Eu falei: por quê? Pastor, saiu um escândalo lá na igreja lá. E quando foram descobrir, era tudo mentira. Fofoca. Eu falei: irmão, o que aconteceu? Tá lá na cama, internado lá. Foi pro médico, ninguém sabe o que é. Tem depressão. O dia que nós fomos pregar lá, naquela cidade, eu nem sabia, Deus revelou ali. Lá para começar a chorar, é verdade, o pastor está em depressão. Eu falei: sabe por quê? Porque não fala a verdade. Não sabe falar não. Tem que falar não. Por causa do peso de um, você paga o preço. Aprenda, né? Você serve muito, vai além daquilo que você pensa. O compromisso é com o céu. A guerra é espiritual. Ô pastor, o que você está falando? Irmão, porque você cresceu no evangélico e ninguém te ensinou. Você está crescendo no evangélico e ninguém está falando a verdade para você. E quando fala a verdade, você fica bicudo, você fica nervoso. Aleluia. Eu tenho que falar a verdade para você. O evangélico é perder para ganhar, perder as coisas da terra para ganhar o caso com o reino do céu. Larga tudo que você tem e me siga. Acabou. Quem que ele falou para o jovem rico? Conhecerei os mandamentos, de tudo isso eu sei. De tudo isso eu sei. Ah é? De tudo isso você sabe? Você tem esses, né? Eu conheço tudo, pastor, eu estou de boa. O Senhor olha para o jovem rico e fala assim: ainda te falta algo. Larga tudo que você tem e siga. E se Jesus falar para você: larga a tua casa agora e vem servir a mim. Larga o teu trabalho agora e vem servir a mim. Será que você larga?
sabendo que o trabalho do Senhor é o teu sustento. Quem largaria o serviço aqui? Seja sincero. Largaria o serviço? Quem largaria? Entendeu? Então vocês nunca amam Cristo. Largar, perder algo para servir a Deus é renunciar, sabendo que Deus tem algo melhor para nós. Aleluia. Glória a Deus. Teve um dia que eu olhei pro meu padrinho e falei para ele, para mandar embora. Por quê? Porque Deus está mandando eu trabalhar na obra. Aleluia, Senhor. Foi 3 meses, ele me segurando, tá pastor aí, lá na Duda. 3 meses ele me segurando, eu falei, não, eu preciso sair. Deus está falando para mim sair daqui. Aí ele me chamou, eu canto para você, eu vou te mandar embora. Então, a igreja não quer te mandar embora, eu vou te mandar. Porque o céu estava me cobrando, irmão. Eu entrei em lugares que não era para ter entrado. Estava atrapalhando a obra. Você está entendendo? Viver para Cristo é acabar com as coisas do mundo, irmão. É difícil, ô pastor. Eu vou largar o serviço, estou ganhando 10, 3, 5 mil reais. Não tem tanto. O jovem rico falou a mesma coisa. Sabe por que ele não largou tudo que ele tinha? Porque a Bíblia vai dizer que ele tinha muitas terras. Ele tinha muitas terras. Ah, mas Deus vai fazer eu ficar pobre. É melhor ficar pobre na terra do que e ganhar riqueza no céu. Irmão. Fui dono de pizzaria, irmão. Fui empresário. Mas ganhava muito dinheiro. Perdi tudo. Vou andar com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ô pastor, eu quero ir para o céu. Aleluia. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Glória a Deus. Você está entendendo? Então se alguém não ensinou para você, o pastor está falando para você que servir a Deus é ter uma vida de renúncia. Qualquer momento Deus vai falar para você, sai do teu trabalho. Qualquer momento Deus vai falar para você, larga tudo que você tem e vem. Aleluia. Glória a Deus. E aí, está preparado? É, Senhor. Quem está preparado? É. Quem está preparado? Quando Deus fala para você, larga tudo que você tem e vem. Aleluia. E aí, irmão? Ficava quieto? Glória a Deus. Ah, doeu, pastor? Doeu? Irmão, largar tudo que você tem é saber que Deus vai sustentar você. É saber que Deus. Ah, está na Bíblia? Jesus foi de encontro a 12. E o que 12 fazia? O que os 12 faziam? Olhava. Um pescava. Quem sabe o Pedro teve que largar, abandonar até o barco que ele tinha. O outro, Mateus, cobrador de impostos. Teve que largar, todo mundo teve que largar o que estava fazendo, irmão. Lucas era médico. Todo mundo teve que largar o que estava fazendo. Ah, mas você era discípulo, e você é o quê? O que você é? Eu numa geração que ninguém quer servir a Deus, não. Quer servir por aquilo que Ele oferece. Para com isso, igreja. Desperta logo. Ele está voltando. E se você não se posicionar, você vai ficar. Vai ficar preocupado com o marido, vai ficar preocupado com o filho, vai ficar preocupado com os afazeres. Olhar. Entenda? Viver por Cristo é além do que nós pensamos. Quem não se alegra quando Deus nos abençoa? Agora nós temos que saber o lado bom e o lado mal da coisa. Quando Deus corrige, quando Deus nos corrige, nós temos que saber se alegrar também. Ô pastor, Deus está me corrigindo porque algo em mim está errado. Entenda, irmão. Já aconteceu algo aqui que não vou falar nome. A pessoa está com a vida dupla. Está querendo milagre. E acho que Deus não mostra, pastor. E aí? Vem na igreja, adora, tudo, pula. Está com a vida dupla. Lá em cima de um marido casado, um homem casado, tudo. E aí? É o pastor ainda quer. Presta atenção. Você precisa entender que Deus vai além das coisas materiais que você pensa. Ele é prioridade na minha vida e na tua. Vamos colocar de pé. Olhar. Vamos colocar de pé.
Eu louvo a Deus que Deus me usa para falar a verdade. As visões descem, mano. Eu não vou perder as visões do céu por causa de bens materiais, não. Essa é a minha decisão. Deus tem promessa para nos entregar? Tem. Mas primeiro Ele tem conserto. Primeiro Ele vai consertar, vai tratar com você, vai ver se você está preparado para receber aquilo que você quer. Aleluia! E tem gente colocando Deus na parede. E se Deus colocar você na parede? Ah, vai entregar, Senhor. Tem gente que fala assim: ó, você vai me dar. Deus só está olhando para ele. Isso aí vai ficar para trás. Tem gente colocando Deus na parede. Acha que Deus é obrigado a dar. Deus não é obrigado a dar, não. Ele falou: eu vou para o Pai preparar esse lugar, mas deixe convosco o Consolador. Aleluia! Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, eu entrego o teu povo nas tuas mãos, Senhor. E todos aqueles que tiveram a oportunidade, seja, Senhor amado, para adorar, seja para louvar, mas seja para a glorificação do teu nome, meu Rei. Senhor, eu entrego nas tuas mãos o teu povo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de palmas para o Senhor. Eu dou uma oportunidade. Filho do Eduardo. Amém, Vasco? Amém? Claro, oportunidade. Salva de palmas para o Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deixar uma palavra para a igreja. Igreja, isso daí que o pastor falou no altar foi forte mesmo, onde ele chamou nós para acompanhar eles lá na pregação. E é uma igreja muito bem simples, coisas que a gente olha, a gente fala, meu Deus, mas a hora que eu entrei lá, eu falei, Jesus, é uma coisa bem simples, mas Deus está no lugar. E uma igreja que estava bem cheia mesmo, pequena e apertada, mas o número de demônio na casa era grande. O número de sujeira era grande. E ontem nós podemos contemplar, porque tem manifestado o demônio de alto calão ali ontem. Teve um demônio que deu trabalho, o pastor tira ele. E ali não era demoninho pequenininho não, igreja. O negócio foi feio ali ontem. O culto acabou quase 11 horas da noite. E graças a Deus o Senhor fez a obra. Foi indo para o caminho. Eu falei, Tatiana, faz tempo que eu não vejo. Eu até falei para o pastor, faz tempo que eu não vejo um culto deste. Não pelos demônios, igreja, porque mais de 5 almas reconciliou ontem. É difícil, porque a gente vai numa igreja hoje, você vê uma alma reconciliar, meu Deus, é muito raro. Isso que o pastor falou é verdade. No momento a gente foca muito em bens materiais, foca nas coisas do dia, nas coisas terrenas. Eu sei que a gente tem o nosso compromisso, também não é fácil. A gente tem os nossos afazeres, né? E a gente acaba deixando Deus de lado. Isso daí é real, é Deus puro. Porque a gente fala, Senhor, não tem tempo. Mas tem que ter tempo para o Senhor. Eu ainda às vezes brigo com o Senhor pelas promessas que o Senhor tem feito para mim. Que eu teria que deixar a minha empresa que eu tenho na mão do meu filho. E eu ia fazer a obra. E eu cobro o Senhor, cadê o que o Senhor falou para mim? O Senhor ia levantar lá e eu ia sair. Para que eu possa fazer a obra do Senhor. Porque, como o pastor disse, temos que viver pela fé. Mas como eu tenho sustento, eu falo, Senhor, eu quero fazer a obra. Mas se eu parar, eu pereço, porque eu preciso pagar as minhas vidas, as contas. Então não é fácil, igreja. Mas o Senhor sabe de tudo, tá? Vou deixar uma palavra para a igreja que se encontra em... Vou deixar uma palavra ali em Romanos. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos. Abra a tua palavra, uma palavra muito conhecida, Romanos 6:23.
livro de Romanos, capítulo 6, o versículo é o 23. Amém? Aleluia. É uma palavra muito poderosa e forte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Deus, e a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, pulinho até aqui Glória a Deus. em 2 Coríntios 3. Vamos casar uma palavra aqui, em 2 Coríntios 3. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 6. Amém? No qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Até aqui, igreja. Igreja, se olhamos para a palavra que nós acabamos de ler aqui em Romanos, a Bíblia vai dizer o quê? Que o salário do pecado é a morte. Por quê? O dom gratuito é do Senhor. O que o salário do pecado é a morte? Porque o pecado, ele é uma coisa que desde lá no Jardim do Éden, lá no primeiro livro da Bíblia, que no qual Lúcifer faz a Eva comer aquela maçã e abrir os olhos dela e enxergar que ali existia o bem e o mal. Ali já nasceu o pecado, porque o pecado ele já veio com o homem. Mas o pecado, igreja, é uma coisa que às vezes nós lutamos com ele todos os dias. Porque se olhamos para o presbítero Eduardo, mas não temos pecado, tem sim, todo mundo tem pecado. Pecamos em pensar, pecamos em falar, mas tem pecado pergaminho que às vezes nós sabemos que é pecado e às vezes nós estamos batendo todo dia no mesmo pecado. Porque nós olhamos para o pecado e falamos, mas é um pecadinho de nada, mas o Senhor não vai ver, o Senhor me perdoa. Até quando nós vamos ficar neste pecado? Porque aqui Paulo ele está falando, ele está corrigindo ali em Romanos. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o que ele quer dizer a morte? Não que nós vamos morrer, nós vamos morrer para Cristo. Por quê? Porque Cristo está criando em nós uma nova criatura. Mas através do pecado ele não consegue chegar em nós. Porque a palavra vai dizer que Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Mas aqui o pecado, o que é? É uma coisa, igreja, que nós achamos, olhamos para ele, só que no tempo que às vezes nós vai pecando, que nós acaba às vezes pensando o quê? Que já é normal pecar. E esses dias eu estava usando essa palavra, porque é uma palavra muito forte. Se a gente parar para ensinar e falar, Jesus, mas por que esta palavra diz que o salário do pecado é a morte? Aí eu estava pensando, raciocinando, eu falei, Jesus, é a morte, mas é morte para nós, para Cristo, porque nós estamos distanciando de Cristo e trazendo nós mais para o mundo. E o mundo é de quem? O mundo é do maligno, igreja. Então que a igreja fique com essa palavra esta noite. E eu ia trazer uma palavra para a igreja, mas o Senhor como ele pregava, o Senhor me trouxe essa palavra. Eu falei, Senhor, eu vou falar essa palavra para a igreja. Igreja, vamos cada dia mais se apegar em Cristo e tentar tirar as nossas coisas. Eu sei que todo mundo é pecador, todo mundo é falho. Se for apontar, ninguém sobe. Ninguém sobe, porque não existe. Na Bíblia eu só mostro um que não foi pecador, foi Jesus. E lá no começo nós tivemos Enoque, que foi um homem que andou 375 anos com Deus. Um homem que no qual a Bíblia, os estudos relatam que Enoque foi revirado até pelo anjo. É uma ciência muito grande se voltar lá atrás. Mas somente esses dois. Jesus veio aqui 100%. Não pecou, não errou. Mas nós, igreja, somos falhos, somos pecadores. Mas fique com essa palavra essa noite e vamos pensar antes de nós fazer. Porque não é fácil, não. Porque às vezes estamos na presença do Senhor, como disse o pastor aqui. Às vezes estamos perdendo, às vezes, o nosso tempo. Porque achamos que estamos servindo Cristo, mas nós estamos cada dia mais se distanciando mais de Cristo. Porque nós estamos vindo, olhando, lendo a palavra, crendo que Cristo faz, que Cristo acontece, faz tudo que vemos que fez.
Como ele disse aqui, muitos têm testemunho, Deus tem muitas coisas na vida, mas nós olhamos e tipo assim, Jesus, o Senhor é obrigado a fazer por mim, Ele não é obrigado a fazer nada por ninguém. Nós temos que servir Ele pelo que Ele é, não porque Ele vai nos dar. Amém, igreja? Quero agradecer a minha oportunidade e as palmas ao Senhor. Amém, igreja? Abra para a Bíblia em Romanos 8. Nós vamos ler o 7. Nós vamos ler o 6, o 8, versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 6, 7 e 8. E 9, tá? E 9. Fechou? Olha o que diz. Meu Deus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não. Vamos lá, igreja. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Oi! Você está entendendo? Irmão, se você ler a carta de Romanos, você vai ver nós precisamos alinhar em algumas coisas. Porque o velho homem, ele tem que morrer. Se eu falava palavrão, eu não posso falar mais palavrão. Correto? Ô pastor Carlos, se eu mentia, eu não posso mais mentir. Porque isso não provém de Deus. Eu estou fora da linha que Deus está me mostrando. Vamos lá. Se você tem um filho e ele fala, acabou o castigo já para você, você como pai vai pôr ele de castigo. Ou vai corrigir ele. Né? E agora, imagine nós, que no momento, a Bíblia diz, não ireis. Eu não pode irar, senão dá lado para o inimigo. Ireis, mas não. O que é isso? Tem gente que se deixa ela irado ou ele irado, o que sai é cântico de palavrão. E você já morreu para a carne, para o pecado. E ressuscitou para Cristo. O velho homem e a velha criatura fica lá atrás, no passado. Você não tem que ir lá buscar o velho homem e trazer o presente. Tem coisas, irmão, que você tem que suportar calado. Pastor, mas eu sou assim. Sai lá fora, respira um ar. Não dê lado ao diabo. Fugir da aparência do maligno. Por isso que às vezes você se sente fraco espiritual. Você não ora, você não busca, você não lê. Irmão, tem gente que só ora, mas não lê palavra. Se dá um livro para você, você lê o livro inteirinho. Mas você tem a Bíblia para você não lê. Não. Tem gente que lê a Bíblia e dá sono, dá canseira, dá fadiga. Você acha que isso é normal? Agora lê para você um livro ou um jornal. Você lê inteiro. Você lê inteiro, não te dá sono. Porque o mundo espiritual existe, irmão. E se você não continua, e se você não lê a palavra, não tem como você o quê? Ter comunhão com Cristo. Vai andar batendo cabeça.
A Bíblia diz que existe bode, o lobo. Irmão. Tem gente que é bode, bate de frente. Tem gente que é lobo. Irmão. Tem gente que é lobo. Está na igreja e está olhando a irmãzinha. Irmão, tem muitos tipos de gente. Aleluia. A Bíblia nos diz. Os falsos profetas. Os falsos pastores, da falsa igreja. Você leu a carta das 7 igrejas? Paulo foi nas 7 igrejas, Paulo. E cada igreja, cada uma era diferente. Tinha aparência que está viva, mas era. Aleluia. Amém? Eita glória, que nós queremos. Quero dar oportunidade para a palavra. Deixa Deus usar. Eita Jesus, deixa Deus tomar. Que o pastor não impede, não, viu? O pastor não impede, não. Deixa Deus usar. Agora, hoje Deus vai falar aqui. Aleluia. Vamos colocar de pé, igreja? Aleluia. Quero chamar a preletora para a noite. Eu ia fazer o banho, a pastora ia fazer o banho. Eu falei, não faz. Deixa Deus falar. Aleluia. Vem cá, pastora. Aleluia. Eu vou descer, vou deixar vocês à vontade. Deixa o Espírito Santo te guiar. Ô pastor, tu é a palavra, entregue. É, Entregue, abre a boca aqui. Deus é que tem que falar primeiro. Aleluia. São 8h48, deixa. Vou deixar o Espírito Santo usar ela, tá? É até 9h30, mas aqui o pastor me dá horário, tá? O Espírito Santo vai te parar. Amém? Estende a mão para cá, igreja. Aleluia. Irmão, mas antes eu vou pegar o que Deus mandou, tá? Vou ser obediente, porque quando nós falamos para o Senhor que nós vamos fazer, não é nosso, a gente tem que obedecer, né? Eu vou levar em Mateus 7:13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que buscam e o encontram. Irmãos, tem muitos pensando que Deus é barganha. E Deus não é barganha. O caminho é estreito e não vai mudar. Ele vai continuar sendo estreito. Se você gosta ou não, ele não depende de nós, ele continua sendo Deus. É nós que temos que aprender a sermos obedientes ao Senhor. Aleluia, Senhor da glória. Estenda uma mão para cá, por favor, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu vejo o Senhor orar pela tua serva, Pai, que vem trazer a palavra para os meus servos, Pai, nesta noite. O Senhor vai usar ela, Pai, da tua maneira e do teu querer, Pai. Que não seja ela, mas que seja o teu Espírito, Pai, guiando todas as palavras que saem da boca dela, para a honra e glória do teu nome. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor mais um pouquinho? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar com mais um pedacinho do corpo de Cristo que vai morar no céu. Aleluia! Eita glória. Levanta suas mãos e fala assim: Senhor, eis-me aqui para ouvir a tua voz. O meu coração está preparado como uma terra fértil, adubada, para que a tua semente caia e produza. Amém? Que o Espírito Santo venha falar, tenha liberdade de continuar falando, porque ele já está falando, né? Desde o começo, o Senhor já está falando conosco. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia em 1 Reis. E logo após, eu gostaria de estar louvando ao Senhor. 1 Reis 18. Aleluia.
Prazer imenso estar revendo o pastor, a pastora. Obrigada pelo convite. Glória a Deus. A minha amiga Angélica, estava com saudade já. É bênção demais. 1 Reis 18, versículo 17. Aleluia! Amém? E diz assim: sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Meu Deus. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins. Vamos ler o versículo 21, que diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Vamos ler o versículo 24, que diz assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa é esta palavra. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Está louvando? Louve a Deus junto comigo. Vamos cantar para a igreja. Eu vou louvar junto para a igreja adorar o Eterno. Glória. Aleluia. Seja sua oferta, seja sacrifício vivo, adore a toda
Aleluia. Glória a Deus, pode sentar, fica à vontade, a casa é do Pai. Né? O Senhor está falando desde o começo, né? É um cajadinho bom, porque quando o Senhor chama a nossa atenção, o cajado dele nos consola também. Enquanto o Senhor está chamando a nossa atenção, é porque Ele ainda está tendo zelo, ainda está tendo oportunidade para cada um de nós. E o Senhor é o pastor e nós somos ovelha. Então, a ovelha sabe ouvir a voz do bom pastor. Quando nós entramos nessa palavra, nós vemos um homem chamado Elias, um profeta, separado, escolhido, que foi chamado num tempo não tão fácil. A maioria dos profetas que a gente vê foi chamado num tempo difícil. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo tão difícil. Por quê? Está mostrando a vinda do Todo-Poderoso. Estamos na reta final, igreja. Verdade. Tudo isso é sinal da vinda do Senhor. E às vezes a gente fala, esse Senhor está doendo. Mas o Senhor ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Né? Então, quando o Senhor veio nos falar de Elias, esse profeta abençoado, ele, na hora que ele chegou para falar com Acabe, ele já recebeu logo uns 2 pés no peito, né? É tudo perturbador de Israel. Quem estava perturbando não era Elias. Mas muitas das vezes, quando a gente vai falar algo do Senhor, como nós vamos ser instrumento, muitas das vezes tem pessoas que se levantam. Quantas vezes a gente quer fugir do chamado, porque muitas das vezes se levantou uma boca usada por Satanás. Um instrumento que feriu o coração da gente. Quantas vezes a gente quer se esconder, se recolher para a caverna ou fugir mesmo? E o preço é tão caro, tão pesado, mas há um preço para estar com Cristo e há um preço para estar no mundo também. Porque o salário do pecado é a morte, já há um preço. Então, quando Elias respondeu, ele respondeu com autoridade. E quando ele convidou o povo, ele começou a perguntar para o povo: se é Deus que você serve, então sigam. Se é Baal, então sigam. Porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele não quer você por metade. Ele te quer por inteiro. O Senhor não quer uma parte, Ele quer tudo. E cada dia que você começa a andar com o Senhor, e você começa a querer conhecer mais dEle, porque às vezes a gente está ali num relacionamento parcial. Ao invés de nós entrarmos no relacionamento por inteiro, a gente fica parcialmente namorando o mundo e esperando o noivo. E a gente não pode ficar no meio termo. O Senhor Ele não gosta, né? Ele não quer que nós continuemos e seguimos estando morno, um pé na igreja, um pé no mundo, ou estando dentro da casa do Senhor, o corpo aqui e a mente longe. Porque o inimigo, ele quer tirar a verdade da nossa mente, do nosso coração, dos nossos ouvidos. Um pouquinho que o inimigo tirar a atenção da palavra, pronto, você já perdeu um pouquinho. Então o Senhor, Ele quer intimidade conosco. Ele quer por inteiro fazer morada. E Ele quer que a gente venha, quando se ajoelhar, ou sentado, ou caminhando, falando com Ele, que a gente venha também ouvir. Porque a oração não é só falar, não é um monólogo, é um diálogo. Às vezes a gente ajoelha e não tem palavras, a gente se sente, nossa, o que está acontecendo? Tem momentos que a gente não tem palavra. Mas só de ajoelhar ali e ficar em silêncio com o Pai, já é comunhão. A oração é comunicação. A oração é abrir o coração. Quando Elias, ele chamou o povo para escolher, o povo ficou em silêncio. Quando ele começou a dizer, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aí o povo teve resposta: boa é essa palavra, eu quero ver. Mas o povo já não tinha visto o agir de Deus várias vezes? Quantas vezes você já viu a mão de Deus se manifestar? Quantos livramentos você viu, você sentiu? Teve livramento que você nem viu. E por que você precisa ver de novo para acreditar? Não tem necessidade. Porque o Senhor, Ele fala no fogo, Ele fala no vento, Ele fala na brisa, Ele fala do jeito que Ele quer. E Deus é Deus de detalhe. Você pode ver o agir de Deus no olhar de uma criança, no sorriso, em tudo que você vê. Porque o céu é o trono do Senhor e a terra é o cabelo dos pés dele. E Ele disse que a terra está cheia da sua glória. O mundo jaz no maligno. Por quê? Porque o Senhor não nos fez um robô. Ele nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos se nós queremos eles ou se a gente
E aí deu um para os profetas, porque tinha 450 profetas de Baal e 400 de Acera, né? E aí quando ele trouxe, ele repartiu, ele deu um bezerro para eles e um bezerro ficou com ele. Aleluia. E aí ele disse, agora vocês vão lá, faz o que vocês tiverem que fazer, eles repartiram. Elias só disse, não coloca fogo. Não coloca fogo, porque o verdadeiro Deus tem que responder com fogo. Nessa prova que eu estou dando a Deus, ele falou assim, ele falou que Deus responderia com fogo, porque ele tinha intimidade com o céu. Ele tinha comunhão com o céu. E aí quando os profetas começaram a repartir e começaram a invocar, desde a hora que eles invocaram, foram horas, não foram alguns momentos. A palavra do Senhor fala que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Às vezes os que estão lá, às vezes não, na maioria das vezes, os que estão em trevas mesmo, eles se entregam mesmo. Eles não são por metade não, eles estão inteiros. São instrumentos de Satanás mesmo. E incrível que na maioria das vezes, na grande maioria, você não vê um deles entregando o outro. Você não vê eles expondo um ao outro, não. É mais os filhos da luz que muitas das vezes falam, mas a fulana não vai com a minha cara também. Não é assim não, igreja. Nós somos um corpo. Se nós somos um corpo, o braço precisa da mão e a mão precisa do pé e assim vai. E muitas das vezes a gente não se une, a gente se separa e é a união. E aí na hora que aqueles profetas continuaram a pedir, a invocar o Deus morto deles, esse Deus não respondia. Ele não respondia. Quanta cegueira nós vemos no mundo, né? Quanta cegueira. Não entende, não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Mas continua invocando, continua insistindo. Esse povo se ensanguentava, eles se cortavam, eles clamavam, eles gritavam. Até que chegou um momento em que Elias disse, grita mais alto, talvez ele está ocupado. Começou a zombar deles. Será que ele está ocupado? Será que ele está fazendo alguma coisa? Grita, gritai. Até chegar o sacrifício da tarde. Quando chegou o horário da tarde, o horário do sacrifício, foi o momento em que Elias disse, povo, chega mais perto. Agora eu vou consertar o altar, porque não é de qualquer maneira. Sabe, o mundo espiritual, ele reage. Por que o Senhor quer que você ande certo? Por que o Senhor quer que você se santifique mais? Para você não dar legalidade para o inimigo. O inimigo, ele quer legalidade. Ele quer um papel legal para entrar e para dominar geral. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Só o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Quando Deus deu o testemunho de Jó, ele conhecia a caminhada de Jó. Você acha que o inimigo não conhecia ali de rodear? Porque ele rodeava e vagava pela terra? Tanto que ele deu a resposta, ele é assim porque o Senhor cerca ele de bens. Esse toca na vida dele, toca em tudo que ele tem para você ver se ele não blasfema na sua face. Quer dizer que o próprio Deus conhecia Jó como íntimo e Satanás já estava observando. Por isso que o Senhor fala, quem está limpo, limpe-se ainda mais. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Decida-se o que você quer. Porque às vezes a gente vem na casa do Senhor, só bebe um pouquinho de água e tem aquela expansão de água, sabe? Porque o Senhor disse que há um rio cujas águas, né? Ela desce o trono. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio passa, ele lava, ele purifica. E às vezes você vem, pega só um pouquinho de água e sai saciado só no momento do culto e volta para casa sobrecarregado, cansado, fatigado. Se o Senhor disse para você que você pode trocar o jugo e o fardo por um jugo suave e leve. Um jugo e um fardo suave e leve. Você vai carregar a tua cruz? Vai, mas não vai sozinho. E o peso vai ser diferente. Detalhe, Jesus está intercedendo, o Espírito Santo também. Que é mais do que você e Deus na maioria. Mas às vezes, nós viemos, ou alguns vêm, só experimentam um pouquinho da água e não saciam. Quando a gente toma e lava e mergulha na intimidade, porque Ezequiel foi levado a um momento de intimidade. Ele chegou naquele rio
que o Espírito Santo levou ele até aquela visão, e ele chegou até o tornozelo, as águas. E aí ele andou mais um pouquinho e foi até o joelho. E aí ele caminhou mais um pouquinho e foi até a cintura. E aí ele continuou mergulhando até que não tinha pé. Porque o que a gente faz? A gente quer ser senhor de nós mesmos. Meu Deus. Ah, eu quero ir, agora eu não quero. Doeu, eu corro. Eu fujo. Ah, eu não aguento mais. Ah, eu largo tudo. Deus que me livre, estou cansado. É assim que a gente faz, não é? Muitas das vezes. Enquanto a gente está no raso, a gente ainda consegue andar. Dá pé ainda para a gente fugir. Mas quando a gente começa a mergulhar no mais profundo, não dá para andar. As águas te levam, o rio te leva. Você não consegue mais andar. É o Espírito Santo que te leva. É o Espírito Santo que te leva. E ele te conduz a um lugar que às vezes você fala: nossa, eu nunca imaginei que o Senhor ia fazer dessa maneira. Deus, por que isso está acontecendo? Se eu tenho sido zeloso. Deus, por que o Senhor não me deu a minha vitória? O Senhor falou tanto de vitória. É o que eu estava clamando esses dias atrás. O Senhor fez uma promessa, Senhor, onde está? O Senhor confirmou de várias maneiras. E o Senhor começou a confirmar, a falar depois, porque ele ficou em silêncio comigo um bom tempo. Até no silêncio o Senhor fala. O Senhor fala em silêncio. Quando ele está em silêncio, você não está sozinha. Você não está sozinho, o Senhor está ali. Ele está trabalhando, ele está agindo. Só que ele também está te observando para ver para onde você vai correr. Vai correr na amiga? Vai correr nas redes sociais? Vai correr no parente que muitas das vezes podia ajudar e não quer ajudar? Vai correr para onde? Se os braços do Senhor estão ali esperando. Aleluia a Deus. Ele está ali para te consolar, para te conduzir, para te dar estratégia, para te dar sabedoria. E às vezes a gente não pede e não recebe porque pede mal. Muitas das vezes a gente perece por falta de sabedoria, de conhecimento. É necessário nós clamarmos ao Deus Todo-Poderoso, dono de tudo, Criador dos céus e da terra. Você quer mais conhecimento do que o próprio Deus? A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem. Porque até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem ou a loucura do homem. A partir do momento que você mergulha e vai em águas profundas, não tem para onde fugir. Chega um momento que você fala: eu fui tão longe que não dá para onde escapar. Não tem para onde eu ir. Você vai para a direita, o Senhor te cerca. Você vai para a esquerda, o Senhor te cerca. Você vai para... Não tem para onde fugir. Enquanto você foge, você paga mais preço. O preço da fuga dói muito mais do que o preço da responsabilidade. Jesus. Quantas das vezes a gente fugia? Quando o Senhor recolheu minha mãe, aí eu falei: e agora o que a gente vai fazer? Estávamos apegados a ela, porque onde está o teu coração, lá está o seu Deus. Não estou dizendo para você não amar seus familiares, não é isso. É que quando a gente reverencia tantas pessoas, ama tantas pessoas, a gente coloca acima de Deus. O Senhor fala que é para amar Ele acima de todas as coisas. Todas. Pode faltar dinheiro? Deus está lá. Pode faltar parente? Deus está lá. Ele vai continuar firme, em primeiro lugar. Quando o pastor falou sobre emprego, meu Deus, como doeu. Porque na época que o Senhor falou: eu não te quero trabalhando, isso doeu tanto. Porque eu tinha acabado de terminar o curso de segurança e estava trabalhando no banco. Eu falei: meu Deus, era o meu sonho. Gastei dinheiro, peguei empréstimo, comecei a trabalhar. E o Senhor falou: não. Meu Deus, como dói. E pensa numa pessoa que insistiu em teimar. Aí eu vou sim. Eu preciso trabalhar, preciso. Meu marido já estava trabalhando. O que o Senhor fez? Fechou a porta para nós dois. Aí ficou bom mesmo. Nossa, ficou bonito. Ficou muito lindo. Porque aí o Senhor começou a mostrar: eu cuido, eu faço. Eu quero que você seja totalmente dependente de mim. Eu quero que você entenda que eu zelo de você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca vai estar. Só se você quiser. O único que pode ser empecilho para você mesmo, muitas vezes, é você mesmo. Somos nós mesmos. Nós temos que vencer nós a cada dia. Morrer para nós mesmos todos os dias. Todos os dias. A gente tem que examinar nós mesmos. Não é só no dia da Santa Ceia, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí coma e beba. Porque o Senhor te convida mesmo. Aí você se examina. Porque se você não se examinar direito, você vai comer e beber para a sua própria condenação. Não se o corpo, o sangue e o sacrifício feito no madeiro. Meu Deus! É muito forte. Meu Deus do céu. Quantas vezes a gente pensa: o irmão vai olhar, o irmão vai olhar. Não interessa quem olha. A tua salvação é muito mais importante do que os outros vai pensar. Chega um momento na caminhada, igreja,
agradador. Porque o Senhor te dá uma identidade nova. E você não começa mais só a agradar pessoas. Não, nem Jesus agradou a todos. Aí você começa a entender, eu e ele. Eu e ele, o que ele mandar eu vou fazer tudo como para o Senhor. E aí você começa a clamar, Senhor, me dá um novo amor, porque vai vir pedrada de todo lado. Vai vir apunhalado de pessoas de perto, vai doer sim. Mas em tudo o Senhor vai estar. E aí é necessário o quê? Perdoar. Por isso que no momento em que fala para se examinar, quando você não perdoa nem a sua oferta recebida, que dirá você tomar a Santa Ceia, algo tão santo, tão poderoso, tão verdadeiro. E às vezes a gente nem quer agradar pessoas. Não, agrade ao Senhor. Se Salomão não, Sansão, se Sansão tivesse pensado dessa maneira, o fim dele não seria aquele. Não seria. Ele estava tão pensando nele mesmo, na força dele, no povo, e eu sou o grandão. O grandão é ele, é o Senhor, o grandão da Galileia. Louvado seja Deus. O Senhor nos convida a águas profundas. Quando Elias preparou e restaurou o altar, era necessário ele conservar. Porque se você, pai de família, mãe de família, não consertar o altar, todo mundo na sua casa perece. É todo mundo, igreja. Começa ali dentro de casa, a obra começa em casa. O culto começa dentro de casa. Não é na igreja não. Porque às vezes a gente vem com a cabeça flutuando, viajando na maionese, porque assistiu, ouviu tanta coisa, se alimentou a nossa carne. Você tem que alimentar mais o teu espírito do que a carne. E às vezes a gente fica distraído com tantas coisas dessa terra. E aí a gente chega com a mente vazia. Aí chega aqui e vai entregar o quê para o Senhor? Sabe, uma coisa que eu estava pensando comigo mesmo, falando com o Senhor. Meu Deus, se fosse para representar o Senhor, entre aspas, não chega nem perto, mas é só para dar uma ideia, só para abrir nosso entendimento. O que você vai dar para uma pessoa que tem tudo? Imagina que você pegou uma amizade com uma pessoa super rica, milionária, trilionária, e essa pessoa tem um amor por você tão grande que você não consegue nem discernir, porque o amor de Deus é maior do que o amor de mãe, é comparado e melhorado, é maior. E aí de repente esse amigo, porque o Senhor diz assim, eu não te chamarei apenas de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, ele te convida para mais perto, para você conhecer ele também. Aí você imagina, esse amigo te convidou para uma festa, aí você fala, o que eu vou levar, se esse amigo tem tudo? O que eu vou levar? Ah, amigo, eu não vou não. Eu não vou poder ir, inventa um monte de coisa porque está com vergonha, e de repente esse amigo fala, não falta não. Por favor, eu quero tanto a sua presença, você é tão precioso para mim. Eu quero que você esteja. Eu faço questão que você esteja. Eu quero a sua presença, não é? Não quero nada de você não. Por enquanto eu quero só a sua presença. Aí você fala, nossa, eu estou sem jeito, eu vou sim. Aí chega lá naquela festa linda, maravilhosa, e o que você tem? Só uma cartinha que você fez e fala, depois eu entrego, guarda no bolso. De repente esse amigo está conversando com você, essa carta cai no chão e você entrega para ele e olha, é que eu ia te entregar mais para frente, tem tanto presente. Não, eu faço questão de ler sua carta agora. É uma carta tão preciosa. Você fala dele, você fala de você fala da amizade que vocês construíram e ele fica tão feliz que ele chora. O que você vai dar para um Deus que tem tudo? O quê? O teu tempo é tão precioso, né? Você pode separar o teu tempo para ficar a sós com Ele. O que você vai dar para um Deus que tem tudo? Teu livre-arbítrio. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu entrego o meu livre-arbítrio. A partir de hoje é a tua vontade sobre mim. Eu não vou se o Senhor não for. Eu não faço se o Senhor não fizer. Se o Senhor falar não, eu não faço. Se o Senhor falar sim, eu faço. Porque quando o Senhor fala vai, o ir dele é bênção. Se ele falar volta, até o voltar dele é bênção. Você começa a obedecer não porque você tem medo, mas pelo zelo, pelo amor. Porque você começa a aprender a amá-lo. Porque assim a gente fala, eu te amo, Senhor, com a boca e com a atitude não. E amar é mais do que palavras, é atitude também. Você fala mais com o seu jeito de agir, de pensar, do que com as suas palavras. Então esse amigo mais chegado é Jesus que se entregou por você e por mim. Sim, aleluia. Ele quer te ouvir.
Ele quer te ver e ele não precisa ser adorado pelos homens, porque os anjos já adoram ele. O universo, o cometa, o planeta, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Os animais adoram ele. Nós temos a necessidade de adorá-lo, de bendizer a santidade dele. Elias consertou o altar que estava quebrado. Às vezes o nosso coração está quebrado, em pedaços quebradiços, totalmente despedaçado. E aí às vezes a gente pensa assim: eu vou deixar a minha dor lá fora, vou deixar meu processo lá fora. E vem todo arrebentado, adora o Senhor meia boca, achando que é troca, e nunca é troca. Nunca que a gente chegaria no nível de troca com Ele, de barganha, como Deus usou a pastora. Nunca, nunca. Não tem como comparar a igreja. Se o fôlego de vida foi Ele que deu, a saúde foi Ele que deu, tudo que nós temos foi Ele que deu, o novo talento, chamado, Ele emprestou, nós vamos devolver para Ele lá. Não tem como chegar no nível de troca. Só que aí a gente pensa: vou deixar tudo lá fora. Não, traz para dentro. Entrega para Ele. Porque tem vezes que a gente vai ter adoração, e tem dias que a gente vai ter lágrima, dor, sofrimento para entregar para Ele. E Ele diz: pode trazer, eu cuido de você. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada a gente pode fazer. Mas é necessário nós consertarmos. É necessário nós abrirmos a nossa boca. Em Tiago 5, versículo 16, eu gostaria de ler para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Deus fiel, glorifique o Senhor. Dá glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te reverenciamos. Louvado seja o teu nome. Quem quiser abrir em Tiago 5. Aleluia. Deus fiel. Obrigado, Pai. Glória, aleluia. Glória a Deus. Tiago 5, versículo 16. Amém? Glória a Deus. Que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito a seus efeitos. Vou estar lendo de novo. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como nós vamos confessar nossas culpas para o outro, que muitas das vezes a gente não tem essa liberdade, essa confiança, né? Confiabilidade. Porque às vezes a gente está na igreja, a gente está no hospital para a nossa alma, onde tem muitos enfermos. Nós somos um dos enfermos que o Espírito Santo está curando e trabalhando, até chegar no padrão de santidade. Né? Porque quando chegar no padrão de santidade, o Senhor nos recolhe da terra. Enquanto isso, o Senhor está limpando, está tratando, nós estamos sendo lavados no sangue do Cordeiro, se separando, se santificando. E separar é se separar de amizades ruins, de más companhias na escola, onde for. Porque às vezes a gente vê as amizades que a gente ama e às vezes não quer separar. Mas separando das más companhias, das más conversações, o Espírito Santo vai nos lavando. A partir do momento em que a gente chega na casa do Senhor, às vezes a gente acha: nossa, olha como Deus usa, olha como essa irmã é santa, olha como que esse vaso é santo. E às vezes a gente não consegue abrir a boca e o coração para falar do nosso pecado com detalhe. Sabe? A igreja do Senhor deveria ter confessionário, como nas outras igrejas. Você sabe qual é a igreja, né? Já entendeu, né? Na outra igreja lá tem confessionário, em que um ser fica do lado de dentro e o outro do lado de fora. Deu para entender a igreja? Para não expor a igreja nenhuma. E por que na casa do Senhor não tem um confessionário? Que não precise de nada na frente, mas olho no olho, abraço, palavra de vida. Porque muitas das vezes a gente não consegue confiar no outro. Porque muitas das vezes o outro ainda está tão enfermo, não dá ainda para confiar. Mas se você orar, se você clamar, Deus pode preparar uma pessoa santificada para você poder expressar não só as suas lutas, mas principalmente o teu pecado.
colocar um nome aos seus pecados para que você seja sarado, para que você seja sarada, lavada, purificada. Traumas, dores, enfermidades que você tem carregado, o médico dos médicos é especialista em tudo isso. E às vezes nós não colocamos para fora. Enquanto você não tem alguém de confiança, é necessário você chamar o próprio Espírito Santo de Deus para sentar junto a você. Fala, Espírito Santo, senta aqui. Eu vou falar agora. Olha, meu coração está assim, assim, assim. Eu guardo raiva, eu guardo rancor, eu guardo isso, eu guardo aquilo outro. Porque eu acho que fulano não merece meu perdão. Mas a palavra do Senhor fala que eu devo perdoar 70 vezes 7 por dia. Então me ajuda a perdoar. O meu pecado é olhar para onde eu não deveria. O meu pecado é quando ninguém vê, eu olho coisas que eu não deveria. Eu toco onde não deveria. Coloca tudo em prática. Abre o teu coração. Por que ter medo e vergonha se Deus está vendo tudo? Você pode esconder do homem e da mulher, de Deus não. Só que a partir do momento que você abre o teu coração e você se arrepende verdadeiramente, o perdão desce, olha, como água purificadora. E se arrepender não é remorso. Remorso é quando você remoe e fica ali revoltado, ou você tem raiva do ato pego e não da atitude cometida. Agora, quando você se arrepende, oh meu Deus, quando o Senhor se agrada de um coração que se arrepende. Porque o Senhor não chamou pessoas perfeitas, não. O Senhor chamou os fracos, doentes, os sujos, os feridos, para que Ele pudesse trabalhar, curar, libertar, salvar. Os perdidos, para que Ele pudesse achar e encontrar. Há tudo nele. Para que esse vazio? Para que essa crise existencial? Se Deus está ali para fazer tudo. Ele é pai, Ele é amigo, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte. Ele é tudo que você precisar, Ele é remédio para a tua alma. E Ele não te olha como o homem vê. Não, Ele não te olha como o homem vê. O homem julga antes mesmo de te conhecer. O homem julga antes mesmo de saber qual é a raiz da tua dor. Mas o Senhor não, Ele sabe. Aí às vezes a gente pode dizer, mas se Deus sabe, então por que Ele deixou? É que existe vontade e permissão. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo quando dói. A permissão vai de encontro a nossas escolhas. É como um pai que fala, filho, desce daí, você vai cair. Ele está subindo. Você vai cair. E ele continua. Você vai caiu. Mas eu avisei. Vai de encontro a sua insistência. É a consequência. E às vezes o Senhor permite coisas que você fala, foi Deus. Não. Às vezes foi coisas que você pegou. Luta que você tocou, luta que você pegou das suas mãos. Porque às vezes o Senhor falava, ora, mas ora com sabedoria. E tinha momentos que eu não poderia orar por alguém, porque o Senhor falava, não ora. E tinha hora que eu falava, ai, tô com dó, tadinha, chorou. Aí eu pegava aquela carga. Porque o Senhor queria o quê? Trazer a consequência do pecado. Você planta vento, você não colhe vento, você colhe tempestade. A colheita não é pequena, é sempre imensa. E às vezes a gente quer ir lá e passar a mão na cabeça, tadinho, tadinho. Não, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é justiça também. A graça dele veio, o favor imerecido dele, mas não aboliu a lei. Não, completou. Se hoje em dia você comete alguma infração nessa terra, tem consequência. Por que no mundo espiritual não teria? E às vezes a gente joga tudo, a gente solta tudo que sai é o que contamina. No momento de raiva, xinga com toda a força, amaldiçoa, e depois a gente quer bênção. O poder está na língua, poder de vida e de morte. Depende de como você usa, mas eu não consigo largar, não consigo parar de xingar. Uma das pessoas que não conseguia parar de xingar era eu. E eu cresci no berço evangélico, né? Tinha me desviado por um tempo, o Senhor tinha me trazido, e quando eu voltei, eu estava xingando ainda mais. E eu continuava e falava, ai meu Deus, eu acho que eu vou parar de ir para a igreja, porque eu sou tão pecadora, eu não consigo abandonar, eu acho que o Senhor nem me quer. Eu não sei como que eu ainda continuo tendo oportunidade. Isso há 15 anos atrás. Até chegou um momento que o pastor disse assim, irmã, teu sogro veio aqui falar da irmã, mas eu vou orar pela irmã. Não para não.
E o pastor falou, não, eu vou te ajudar. Você vai da tua parte e eu intercedo. Da mesma forma o Senhor fala, faz a tua parte e eu faço o impossível. O possível está na minha mão. O impossível está na minha mão, mas o possível está na sua. E eu te dou estratégia de batalha, de guerra, de peleja. O Senhor foi trabalhando, foi lavando, foi purificando. Tinha dias que era tão difícil, porque o meu esposo era calado e eu falo alto. Em momento de raiva, é que eu falava mais alto ainda. Ele falava A, B, C, eu falava D, o alfabeto inteiro. E tinha hora que eu colocava água na boca e falava, agora eu não vou conversar, não. Ele vai falar sozinho, porque ele falava baixo, todo mundo ouvia só a minha voz. Aí eu falei, não, agora ó, domínio próprio, ó. Eu achando que eu estava já com domínio próprio, não estava nada. Estava nem jejuando. Você quer matar tua carne? Jejua. 1 hora, 2 horas, 3 horas, não é quantidade de tempo, é teu sacrifício. O que não te custa não te vale. Algo que te custe de verdade. E vai falando, Senhor, me liberta de tudo aquilo que não provém do Senhor. Vai declarando áreas que você precisa ser liberta e áreas que você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Porque quando nós estamos na mão do oleiro, a gente quer dizer pro oleiro, oleiro, amassa aqui, mas não amassa ali. Espreme aqui, mas não molda ali não. A gente quer falar pro Senhor, faz, mas quer ensinar. Como que o barro vai falar pro oleiro o que ele deve fazer? Por que o barro quebrou na mão do oleiro? Porque o oleiro rodava de um jeito, o vaso puxava de outro, até que chegou o momento que se quebrou. Se é quebrantar é uma coisa, se quebrar é outra. O Senhor, Ele quer nos refazer por completo, rachado não. Porque senão o azeite novo vai estourar o vaso. Vinho novo em odres velhos vai explodir tudo. O vinho da alegria que o Senhor quer trazer. E a partir do momento em que o Senhor começou a moldar ali, e eu segurando ali a água, eu segurando a água e pensando, qual o domínio próprio? E ele continuou, de repente, eu coloquei sol na ira. Não coloquei sol na ira. Né? E aí no momento que ele falou a palavra-chave, bicho, foi como um isqueiro que acendeu e bum. Eu não acredito, aí saiu um monte de coisa. E aí ele ficou machucado, ferido, porque eu tinha ferido ele de todas as formas possíveis. E a consequência não vem? Porque nós somos sal e luz. Sal para dar sabor, ou para realçar o sabor, e luz para clarear. E às vezes a gente realça o sabor das falhas das pessoas. E era isso que eu realçava, o sabor das falhas do meu marido, depois das minhas filhas. Tudo errado, porque a gente vê mais falha do que acerto. E a partir daquele momento eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, me arrependi tanto. Porque eu falei para ele várias vezes, eu nunca mais vou te xingar desse jeito. Eu nunca mais vou te ferir dessa maneira. E eu ia lá e fazia pior. E eu lembrei do que o pastor tinha dito, e eu falei, Espírito Santo, me mostra. Me revela, o que eu preciso fazer? Peça para ele vai te mostrar tudinho. Eu ajoelhei e comecei a ver a lambança de tudo que eu ainda tinha dentro de mim. Que eu não via. Porque às vezes a gente olha o cisco no olho do irmão e não tira a trave dos nossos olhos. Eu saía do culto, chorei e eu deixei o Espírito Santo trabalhar. A partir daquele momento, eu falei, Senhor, eu quero separar, pelo menos na semana, uma vez no mínimo, ou 2 ou 3, até mais, para jejuar, para me consagrar, para me santificar, para me separar. Faz o que o Senhor tiver que fazer. O Senhor começou a trabalhar de uma forma que foi doendo. Porque algumas roupas que eu estava usando, o Senhor começou a tocar justamente nelas. E na época, o corpinho estava, é que vai passando o tempo, meu Deus. Mas, na hora que o Senhor começou a tratar, Ele usou os parentes. Tinha uma parente do meu marido, e a gente estava andando junto, no mesmo ônibus. As irmãs cumprimentou ela, não me cumprimentou. Passou o ônibus, chegou lá na frente, as irmãs entrou, não me cumprimentou. Falei, ué, está desfazendo a minha pessoa? Meu Deus, o que está acontecendo? Ainda já quis aumentar? Falei, não, Espírito Santo, fica à vontade. O que o inimigo quis trabalhar? Na seta. Tá vendo? Ninguém te ama. Tá vendo? Ninguém te quer. Tá vendo? A igreja nem te aceita. Nem te recebe. E eu comecei a falar, é verdade, acho que é esse mesmo. O pastor falou que interceder, eu acho que eu não vou mais não. E aí o Espírito Santo começou a queimar no meu coração. Você não perguntou o que é para eu fazer? Eu quero fazer. E naquele mesmo dia, a prima do meu marido foi lá na porta de casa. Eu tinha acabado de casar com ele. E aí ela começou a falar, porque crente não sei o que, porque a roupa não sei o que lá.
sua língua é maior do que a sua roupa. E aí eu comecei a bater boca com ela ali, e de repente o Espírito Santo falou, você não quer que eu trabalhe? Você não deixou eu trabalhar? Porque às vezes a gente entrega na mão do Senhor e pega. Senhor, fica à vontade, eu quero que o Senhor trabalhe. Senhor, entra naquela causa, peleja, Senhor. De repente você vai e pega. Depois você deixa. Não. Se você deixou, Ele vai pelejar por você. E Ele vai te ensinar o que você precisa fazer. Mas se você pegar de novo, aí Ele fala, então vai, vamos ver até onde você vai. O que você vai conseguir com isso? E para resumir, igreja, chegou um momento em que eu fiquei quieta. Fui deixando ela falar. Tinha palavras que doía, porque ela não sabia da minha vida. Aí eu falei, amém. Ela até assustou. Você parou de falar? Não, tudo bem. Se Deus quer fazer algo em mim, eu aceito. Falei isso para ela e entrei. Chorei um pouquinho, comecei a reclamar com meu marido. Meu marido não entendeu muita coisa, quis me consolar um pouco. Mas naquele dia, eu falei para ele assim, olha vida, eu vou separar algumas bijuterias que eu tinha. Não estou falando que é pecado, igreja. Cada um, o Espírito Santo trabalha de uma forma. E aí o Senhor começou a tirar algumas coisas que eu tinha, que era como se eu me escondesse atrás. Porque eu não era feliz de verdade. A gente pode ser alegre em alguns momentos, mas a felicidade real só Jesus pode te dar. Só Ele pode te preencher. E aí naquele momento que eu falei, eu vou tirar algumas coisinhas, e aí eu vou tirando aos poucos. Aí meu marido falou, então dá aqui a caixa de bijuteria e jogou tudo fora. Eu falei, não era para fazer assim, eu ia fazer. Não, se é para fazer, então faz direito. Aí eu falei, não doeu tanto, eu chorei tanto. Fui para casa revoltada. E o Espírito Santo falando, você não vai deixar eu trabalhar? Eu quero trabalhar do meu jeito. Olha isso, irmão. Meu Deus, como Deus é fiel, como Ele é tremendo. Ele te conhece e Ele te entende. Até quando você reclama. Só que quando você reclama, você fica parado, estagnado. Não questiona. Se você não entendeu, fala, Senhor, eu não entendo, mas eu aceito. Eu aceito a tua vontade. E o Espírito Santo foi trabalhando, foi tirando. Foi tirando até que chegou uma peça de roupa que eu amava e falava, essa fica. As outras podem até ir, pode doer um pouquinho, mas essa fica. E aquela peça que ficou, é como se tivesse passado um furacão. Ela corroeu em dias. E olha que ela durava muito. Todas as vezes eu usava assim, com tanto zelo, lavava com tanto, mas ela foi aqui. Eu falei, meu Deus, e agora ficar sem roupa? O que eu vou usar? Senhor, prepara para mim. O Senhor preparou. No dia que eu fui receber, de repente chegou um dinheiro a mais, que eu falei, da onde foi esse dinheiro? Eu passei na porta da loja e falei, nossa, que roupa bonita. Era uma boutique, nunca que eu tinha comprado numa boutique. E eu fiquei só admirando, nossa, se fosse essa roupa, olha que legal. De repente a moça me convidou, entra. Eu falei, a moça, nem vou entrar, meu nome é só o sangue de Jesus, preciso limpar. E ela falou, não, entra que eu vou te mostrar algumas coisas e me receber. E eu comecei a olhar e falei, não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não vou comprar. Não tem condição. Mesmo que esse dinheiro veio, né, dá para comprar fralda, dá para comprar um monte de coisa, etc. De repente ela falou, olha, não precisa nem dar entrada. Mas se você quiser dar uma parcelinha pequena, dá X valor. E ainda dá essa bolsa junto com a roupa. Eu falei, uau. Aí eu quero. Aí ela falou, aí olhou lá, mexeu no computador e me deu. E eu recebi aquilo, eu falei, Senhor, como o Senhor é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. Não é que Deus está demorando com a sua vitória, não. É que Ele capricha em cada coisa. A tua bênção não precisa ser preparada. Você precisa ser preparado para tomar posse dela. É você. Para a gente não jogar a bênção fora. O Senhor quer te preparar, quer te estruturar para você tomar posse da bênção por completo. Não é que Deus está demorando. Ele chega no tempo certo para mostrar que foi Ele, não foi o homem, não foi parente, não foi amigo, não foi colega. Deus pode até usar o homem, mas foi a mão dele te surpreendendo, te enchendo, te presenteando, porque a gente não merece. A graça dele, o favor imerecido dele, vem e completa toda a obra. E naquele momento eu fui vendo Deus agir e fui dando mais lugar. E eu pensei, parou por aí. Não, anos mais tarde, quando o Senhor recolheu a mãe, o Senhor começou a tratar de novo. Ah, esse cabelo. Aí eu falei, oh meu Pai do céu, sério? O Senhor vai mexer com nisso. E eu tinha acordado a parte lisa e comecei a lidar com o meu crespinho. Oh meu Senhor, foi como aprender a andar de novo. Eu não estava lidando com tudo aquilo. Era a dor da perca, era o cabelo, era a roupa, era um monte de coisa. E tinha coisas que o Senhor estava te dando.
era unha, era um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, o que vai sobrar? É que quanto mais dado, mais cobrado. E alguns o Senhor estreita mais. E outros o Senhor sabe a resistência do outro. Não é para comparar, fulano faz, eu não posso fazer? Não, você é você, fulano é fulano. Glória. Deus tem um compromisso diferenciado. Não é que Deus tem um zelo maior para um do que para o outro, é porque Deus te conhece, Ele conhece a tua estrutura. Quando Elias preparou o altar, ele restaurou, ele ofereceu o holocausto. E antes de ele oferecer o holocausto, ele banhou tudo de água. Ele encharcou, não tinha como pegar fogo. Mas o Deus que é dono do fogo não só nem deu a água, mas também o sacrifício, mas também todo o pó que estava ali e não sobrou nada. Porque Deus é fiel, Ele vela com a tua palavra. Ele não é menino que fala uma coisa e se arrepende. Ele não é uma pessoa que promete e não cumpre, que nem a maioria do ser humano. Não, pode contar, conta comigo, conta lá, vai ter nada. A grande maioria fala e não faz. Mas Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele vai continuar sendo fiel. Que nós possamos aprender a ser fiel a Deus. Permanecer em Deus. Que nada venha tirar o trono dele do nosso coração. Nada, igreja. Deixa nada tirar você do centro da vontade de Deus. Não perca a tua salvação, não troca ela por nada. O maior presente é a salvação. O maior presente. E Deus é Deus de detalhe que vai completando em todas as áreas. É na área sentimental, é espiritual, é física, é financeira, é todas as áreas. Você não precisa correr atrás da bênção. A bênção tem que correr atrás de você quando você se alinha ao propósito do céu. Quando você começa a caminhar e realmente dizer, eis-me aqui, não só um louvor. Porque o louvor é lindo, todo mundo cantando, na hora que está louvando é aquela emoção. Eis-me aqui. Aí você louva e às vezes não pratica aquilo que você profetizou. Lavoura santa, separada, exclusiva do Senhor. Povo eleito do Senhor, sacerdócio real. Você é embaixador de Cristo na terra. Você leva o nome do Senhor. Você prega não só com a sua boca, você prega com a sua atitude, com o teu entrar, com o teu sair, com o teu jeito de andar, de olhar, de falar. Você prega com tudo. Você acha que o povo não está te observando, não? Porque quando um crente falha, quando um cristão cai, ou ele comete alguns deslizes, porque nós somos humanos, e a gente tem que estar alicerçado em Cristo, para não viver na prática do pecado. Ah, Senhor, o Senhor reconhece que eu sou falho mesmo, eu sou pó e cinza, e eu sou humano, e eu só sei pecar. Não. É decidir, eu quero estar com Cristo. Eu quero me lavar todo dia no sangue do Cordeiro. Eu quero voltar de novo e me recompor. Eu quero adorá-lo, eu quero amá-lo, eu quero reverenciá-lo, eu quero ser grata por tudo que Ele fez na minha vida, porque Ele me ama. E Ele me amou com um amor tão profundo, apesar de eu ser quem eu sou, apesar das falhas que Ele sabe que eu ia cometer, que eu cometo ainda, mas não viver um pecado de estimação. O Senhor te chamou e te escolheu para você escolher Ele todo dia. Todo santo dia. Eu escolho Deus. Eu quero Deus na minha vida. Quando Elias ele consertou o altar foi recebido. O poder do Senhor se manifestou. Deus agiu ali. Ele ficou com medo. Ele fugiu. Essas fugas, meu Deus. Eu estava querendo me esconder na caverna de novo. O Senhor falou, tá de brincadeira, né? É sério. Ai, Senhor, lidar com gente é muito difícil. E você é o quê? Incrível, né? A gente fala, o ser humano é muito difícil. E você? A igreja, cada dia vamos se aproximar do Senhor. Vamos reverenciá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos obedecer. A obediência precede a honra. O Senhor, Ele quer mais obediência do que sacrifício. Mas a gente fala assim, eu vou no monte, vou oferecer o meu sacrifício, e não obedece. O que está adiantando você estar ali e oferecer um sacrifício de qualquer maneira? É necessário a gente se consertar em cada detalhe. Assim como o pastor falou, muitas vezes o Senhor requer e chama a nossa atenção mesmo. Quanto mais dado, mais cobrado mesmo. E quanto mais você conhece, mais estreito fica difícil. Vai conhecendo a palavra, vai mergulhando, aí você vai vendo, meu Deus, está estreitando. Está difícil, agora não dá para olhar para trás.
E se você está vindo na igreja só para mergulhar, lavar um pouquinho o pé, beber um pouquinho da água, se renda por completo. Aceite a Jesus de todo o coração. Ou volte para o Senhor, porque às vezes você está na casa, mas teu coração está longe. Às vezes você está como o irmão do filho pródigo. O filho pródigo foi passear na floresta, quando o seu lobo vinha. E ele perdeu tudo que ele tinha. Aí ele entendeu, nossa, meu bem mais precioso ficou. Eu vou voltar. Eu vou me humilhar. E o que ele quiser para mim, estarei ali me humilhando. Porque aquele que se humilha é exaltado. Não é aquele que é humilhado, é aquele que se humilha. E ele foi exaltado. Mas o irmão do filho pródigo estava lá. Não estava usufruindo de tudo que o pai tinha. Porque o pai tem uma herança. Jesus morreu e ressuscitou. A herança dele está aí à disposição para nós usarmos. Tem refrigério na casa do pai, diante do pai. Tem água que sacia a sede. E essa água que você bebe, rios de água viva fluirão no seu ventre. A partir do momento que você bebe da água e sacia, essa água não é só para você, é para os demais, aonde você passar. Por isso que às vezes você fala assim, se eu buscar só por mim tá bom. Não. Aquele que não cuida da sua família, espiritualmente falando, negou a fé. Mas eles não ouvem. O problema deles, continua falando, continua louvando. Tem momentos que não é para chamar para vir para a igreja. Tem momentos que é só ali, joelho, oração, jejum. E ora, e unge eles, e repreende tudo mal, porque tem mensagem subliminar que vem no celular, através de imagem, através de música, através de tantas coisas. E os filhos das trevas vai, mandando. Na igreja, na escolinha, na pré-escola, na faculdade, em todo lugar. Se para nós adultos está sendo semeado tanta mensagem subliminar e explícita, imagina para os pequenos. Tem hora que eu falo para o meu marido, olha, você está assistindo o vídeo aí, toma cuidado com a música. Porque a mensagem está vindo. É um acorde, é uma canção. Quando você adora o Senhor, você está adorando não só uma canção completa. É acorde, é sinfonia, está tudo ali. Você está manifestando, você está movendo o sobrenatural no louvor. E a música, o que ela faz? Gente, não existe pecadinho nem pecadão não. Porque pecado é pecado e pronto. E o pecado nos afasta de Deus. Porque o Senhor te ama independente do que você faz. Você serve a Ele, Ele te ama. Você não serve, Ele te ama do mesmo jeito. Ele ama a gente aqui, buscando a Ele, a prostituta. Ele ama quem está cometendo os piores crimes. Mas Ele não ama a prática do pecado. O pecado nos afasta de Deus. A partir do momento que você ama a Deus, você começa a viver mais para Ele. É necessário. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que nós possamos viver uma vida diária de prática com o Senhor. Se alimentar mais da palavra. Se alimentar mais do louvor. Se alimentar mais daquilo que edifica. Se abastecer o nosso espiritual, não só a nossa carne. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra. Mensagem subliminar vai continuar existindo. Mas a gente tem que tomar cuidado. Está assistindo um vídeo? Coloca mudo. Vigia, você consegue. A palavra do Senhor fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque a partir do momento que você se achega no Senhor, o Senhor te liberta. Você está livre para escolher se você quer ficar livre ou preso nas práticas do pecado. O povo lá do mundo fala, eu sou livre, mas está preso. Está escravizado no vício de pornografia, no vício de adultério, no vício de várias coisas. Está ali escravo. Não consegue largar. Mas quando você vem a Cristo, o Senhor te liberta. E você é livre para entregar todo o teu ser a Ele. Assim como Ele se entregou por você e por cada um de nós. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao teu coração. Coloca a tua mão no teu coração. Fecha os teus olhos onde você está. E fala, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. A viver a tua vontade. Em nome de Jesus. Porque eu preciso ser santo como tu és. Amém. Graças a Deus. Aplauda, Senhor. Amém, igreja.
que ela ouve a palavra do Senhor, ela chega lá fora e esquece tudo que ela ouviu. São demônios que lutam na área espiritual. Pessoas, uma hora está na igreja, até forte, mas quando chega lá fora, ela desvazia. Ela não consegue se afirmar. Bem verdade é que se o pastor falar, ô pastor, você está falando que eu tenho demônio. Eu não estou falando nada. Deus está mostrando para mim que tem um demônio. E está enfraquecendo a tua fé todos os dias. Ô pastor, quando começou o culto, vamos ficar de pé, igreja, eu vou terminar. Quando começou o culto ontem, naquele lugar, eu também falei a mesma coisa que eu estou falando aqui, que tem demônio na casa. E teve pessoas que não acreditou, até deu risada. Mas pessoas que dão risada, ela não carrega um demônio, ela carrega legiões. E o pior demônio não é aquele que baba, não é aquele que demonstra que está, é o falso. Ele chora, ele ri, mas ele está ocultado dentro da pessoa. Aleluia! É o espírito do engano. Esse é o pior demônio. O espírito do engano. Ele até se